Começando mais uma aula e hoje a gente vai fazer uma placa Pix. Primeira coisa, antes de começar essa aula, eu já venho falando da importância de vocês terem esses moldes no ateliê de vocês. Placa Pix, além de ser um modelo fácil de produzir, você consegue ter muitas vendas desse item porque ele é um item que as pessoas necessitam. Então, quando é um item que as pessoas necessitam e vão usar por muito tempo, foque nesses itens, porque eles vão ter vendas, né? Porque a placa Pix, para qualquer ambiente, uma loja de produtos ou um mercado, um restaurante, você pode oferecer para várias empresas, salões de beleza, manicure, extensoras de cílios. Então, você pode conseguir vários clientes diferentes e de empresários, né? Então, essa peça é muito importante você introduzir ela no seu catálogo, tá? Vocês ter essa opção. Esse molde que eu tô usando aqui, ele é lá da Zaya Molde. Lembrando que vocês têm 10% de desconto lá na Zaya Moldes. Então, já aproveita e já faz o pedido do seu. É uma peça que provavelmente não vai ter como ficar parada no seu ateliê, tá? É um molde que não vai ficar parado no seu ateliê e você vai sim ter vendas dele, sabendo oferecer para as pessoas certas, né? São comerciantes, empresários que querem ter uma plaquinha Pix no seu negócio. E isso é muito legal, porque a maioria das pessoas hoje, né, trabalham com QR Code, tanto de Instagram, WhatsApp, até mesmo Pix, e isso facilita muito. Então, quando é um item que facilita a vida do seu cliente, esse item é mais fácil de sair vendas dessa plaquinha, tá? Antes da gente começar, deixa eu dar algumas dicas para vocês da placa Pix. Sempre quando vocês forem fazer, sempre verifique com o cliente se ele fez o Pix, o QR Code do Pix, se é um QR Code fixo, porque tem os temporários, tá? Que eles são gerados e depois de algumas horas, alguns dias, eles não funcionam mais. Então, sempre que o seu cliente mandar o QR Code, você fala para ele que tem que ser um QR Code fixo, tá bom? Então, gente, sempre observem essa questão. Outra coisa também que vocês precisam prestar bastante atenção é após a impressão, antes de colocar o QR Code, sempre verificar se esse QR Code continua funcionando, tá bom? Depois de colocar a resina, porque enquanto ela estiver líquida, você consegue fazer a alteração, colocar outro QR Code caso tenha algum detalhe faltando, tá? Então, vamos para a produção dessa plaquinha. A gente vai fazer ela em 2 camadas e eu vou mostrar para vocês como vai ser a personalização dela. Vou começar com a primeira camada, já misturei a minha resina e vou estar fazendo a primeira camada no branco, tá? Eu acho muito legal essa composição branca de fundo, porque além de ficar mais visível, tanto o QR Code como o glitter fica muito mais bonito e mais profissional. Então, não tenham vergonha de dar dicas para o seu cliente. Às vezes, o seu cliente, ele pede algo que não vai ficar muito legal na plaquinha, uma cor que não vai ficar muito legal. Então, sempre dê dicas para o seu cliente. Olha, vai ficar legal com um fundo branco, com alguns detalhes rosa ou vermelho da cor que o cliente quiser, mas sempre dê dicas para que tanto o seu trabalho, para vocês terem fotos para catálogo, o seu trabalho fique bonito, como também agregue valor, né? E que outras pessoas vejam o seu trabalho e se interessem para você ter novos clientes, tá? Às vezes o cliente vem com uma ideia totalmente horrível, não vai ficar legal e você sabe que não vai ficar bom e mesmo assim você faz. Então, sempre dê dicas para o seu cliente do melhor jeito que vai ficar a peça, tá bom? Isso é importante, porque é o seu trabalho e é o seu nome que tá nessas peças. Então, eu coloquei aqui o fundo branco e a gente vai vir com a segunda camada depois dessa peça já endurecer. Aqui, a gente já tá com a nossa pecinha durinha e vou vir com os detalhes do Pix, tá? Aqui eu vou colocar o Pix, a logo e o Instagram.
Eu fiz a arte lá no Silhouette Studio, tá? A cliente me mandou o QR Code e aí eu fiz todos os detalhes. Stephanie, mas e quando a cliente manda um QR Code de alguma cor específica e eu não consigo alterar essa cor? Você consegue alterar. Do Instagram mesmo, esse aí, ele era roxo. E eu consegui alterar lá no aplicativo do estúdio e colocar ele no preto. Na aulinha do Silhouette Studio, eu vou mostrar para vocês como fazer esses detalhes. E no celular, vocês também podem fazer essa opção de mudanças de cores ou até mesmo na hora de imprimir. Se o QR Code for colorido, você na hora de imprimir, coloca preto e branco a imagem que ela vai sair no preto. Tá bom? Então, você consegue alterar isso até mesmo na hora da impressão, tá bom? E aí, gente, ó, antes de fazer esses detalhes aí, eu imprimi numa folha sulfite, tá? Pra ver as medidas certinhas da minha plaquinha antes de imprimir no papel vinil. Estou usando o vinil transparente, tá? Adesivo. Então, após a minha resina secar, eu venho com a colagem do meu vinil. Eu sempre uso o vinil adesivo, tá? E aí, eu venho posicionando aqui certinho, tomando bastante cuidado pra não ver se tá torto, né? E venho posicionando o adesivo no lugar onde eu quero, tá? Quando é vinil adesivo, gente, sempre vocês dão umas batidinhas com o dedo, tá? Para evitar que fique aquelas marquinhas nas bordinhas, como se tivesse um reflexo, né? Às vezes dá um reflexo na bordinhas dos adesivos. É porque não tá bem colado. E até mesmo para evitar microbolhas, tá? Então, sempre quando vocês forem colocar o adesivo, sempre passem o dedinho com bastante cuidado para vocês não rasurarem, tá? Passa o dedinho assim, ó, para que ele fique bem colado e não dê microbolhas, tá? E não fique dando reflexo depois, tá bom? Então, esse processo a gente vai fazer em todos os adesivos. E aí, a gente faz esse mesmo processo, tomando bastante cuidado para não ficar torto. Se ficar torto, tira novamente e coloca. Lembrando que se vocês ficarem tirando e colocando, vocês podem danificar o adesivo, tá? Então, tomem bastante cuidado nisso. Depois de estar com eles totalmente colados e fixados, a gente vai vir com a segunda camada de resina. No total, eu usei para placa, eu usei 54,5 gramas de resina endurecedor no total e 18 gramas para base, tá? 18 gramas de resina e endurecedor para base, dando um total de 72,5 gramas de resina mais endurecedor, tá bom? Vou estar colocando aqui um pouquinho. Eu já fiz a minha misturinha restante da resina transparente pra gente fazer a segunda camada. E nesse potinho eu vou estar vindo com um glitter preto e essas folhas douradas pra dar um efeito, tá? Essa plaquinha é para uma cliente e ela queria no preto e no dourado a plaquinha, tá bom? Então, eu vou estar usando o glitter preto e usando essas folhas douradas para dar um efeito dourado bem bacana e ficar uma combinação bem linda e chique, tá? Então, vou estar fazendo essa camada prata, colocando na base e também fazendo alguns detalhes na nossa parte do Pix, tá? Que é na nossa plaquinha. E vou estar mexendo o meu pigmento e adicionando na minha base, que a parte do glitter vai ser a segunda camada da minha base. Gente, a base vocês têm que se atentar a fazê-la bem retinha, tá? Para não ficar torto na hora de posicionar a plaquinha, tá? Então, sempre se atentem a essa questão, ok? Aí, depois de eu ter completado aqui certinho a minha plaquinha, eu vou estar colocando um pouquinho na minha plaquinha os detalhes aqui, nesse tom preto com dourado, que eu achei muito bonito, achei que ficou bem legal e bem chique, né? E vou depositando a minha resina transparente por cima e completando todo o meu molde com a resina transparente. E aí, eu venho fazendo alguns detalhes, ó, na lateralzinha aqui, venho puxando já essa resina e vou puxando e fazendo alguns detalhes
nas laterais. Uma coisa que você precisa observar, principalmente se você estiver utilizando o glitter, é que você tem que se atentar para que esse glitter ele não se mova para frente dos QR Codes, tá? Porque pode acontecer de se mover e você não conseguir depois ler esses QR Codes. Então, quando vocês forem fazer a placa Pix, sempre ficar observando até dar umas 2 horas para que essa resina já esteja grossa e que os glitters não se movam mais. Então, nesse período de 2 horas, vocês sempre fiquem observando, tá? Se entrou glitter na frente, vocês tiram, removam, tanto no QR Code quanto na logo, né? Então, vocês sempre se atentem a esses detalhes. E quando vocês colocarem os glitters, sempre afundem eles, tá, gente? Para não ficar com um acabamento feio na finalização e ficar mostrando a ponta do glitter, tá? Então, sempre quando for assim, vocês afundem o glitter na resina para que ele fique encostado no fundo da plaquinha, tá bom? E não boiando na superfície. Então, depois desses detalhes todos, a gente vai esperar essa plaquinha secar. Vamos ficar observando, né, para que não entre nada na frente. Vamos esperar secar e vir com o desmolde. Depois da nossa plaquinha já completamente seca, a gente vem com o nosso desmolde. Gente, eu gostei bastante do resultado. Olha, ficou 2 camadas, né? Uma branca e uma toda preta, que ficou linda essa base. E a plaquinha também ficou maravilhosa, gente. Eu gostei bastante desse glitter preto com as folhas douradas, deu um charme todo. Gostei também das laterais com esse pouquinho de glitter, ficou bem legal. E olha o resultado dessa plaquinha. Eu amei o resultado, achei que ficou muito legal, achei que ficou muito chique. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado dessa plaquinha, tirado algumas dúvidas de vocês, mas qualquer dúvida pode me chamar aqui que eu tiro qualquer dúvida para vocês, tá? E a gente vai aprender a modificar o QR Code, tamanho, todos esses detalhes lá na nossa aulinha do estúdio. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e qualquer coisa já sabe, pode mandar as dúvidas lá no grupo ou então escrever aqui nos comentários abaixo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.